Bom, eu quero falar aqui de um assunto que é muito importante, muito bom, sempre me perguntam a respeito, que é sobre cotas raciais. A Câmara aprova projeto para manter cotas raciais nas universidades federais. A oposição votou contra a proposta e criticou o sistema, dizendo que era equivocado, né? O Marcel Van Hatten fala que é um projeto totalmente equivocado. Qual que é o cenário? Já existe uma lei de cotas desde 2012, de cotas raciais, e esse novo projeto que foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados, ele vai alterar essa lei que foi sancionada lá atrás, em 2012. Essa lei, primeiro, ela previa que as cotas fossem revisadas a cada 10 anos, né? Uma prerrogativa de política pública. Quem estuda aí, quem é da ciência política sabe, estuda as políticas públicas. Quando você implementa uma política pública dentro da sociedade, você precisa ter a prerrogativa de, depois de um determinado período, você voltar e ver quais foram os resultados daquela política pública, né? Então você precisa sempre revisar esse processo para ver se teve efetividade, se não teve, enfim, o que ela gerou no final das contas. E aí eles querem fazer uma alteração nesse período, né? A proposta ela foi enviada para o Senado no dia 9. Inclusive, a proposta é da autoria da Maria do Rosário, do PT. É importante dizer aqui sobre essa lei de cotas, porque eu faço questão de explicar o que vai acontecer agora. Vejam só vocês. Em vez dos cotistas concorrerem exclusivamente às vagas reservadas, ou seja, quando você vai para um processo seletivo, você tem as vagas gerais, né, a concorrência geral, uma parcela dessas vagas reservadas somente ao que é chamado de subgrupo, né? Nesse caso, que é o grupo racial. Então vai entrar lá o cara que é preto, o cara que é negro, o cara que é pardo, os indígenas, enfim, todo e qualquer tipo de bingo da opressão. E aí, agora com essa nova mudança, eles vão, na verdade, disputar as vagas gerais. Se eles não alcançarem dentro dessas vagas gerais, aí eles vão para essa vaga de subgrupo, né? Tudo isso dentro daquela cota global, que são 50% das vagas. Outra mudança vai ser incluir mais uma identidade, que é os quilombolas entre os cotistas. Também tem algumas mudanças ali em relação à faixa econômica que esse indivíduo ocupa, né? De um salário mínimo e meio para um salário, a renda per capita da família. Eu sou veementemente contra cotas raciais, tá? Veementemente contra cotas raciais, por muitos motivos. O primeiro deles é que a universidade, a academia, o campo acadêmico não é para todas as pessoas. Ponto. E o motivo é muito simples. O motivo desse campo não ser para todas as pessoas não tem uma relação com a sua cor da pele ou qualquer outra característica física ou com a sua renda familiar. O campo acadêmico, ele é para quem tem aptidão acadêmica, horas, para quem tem uma aptidão à intelectualidade. Porque se você não tem essa premissa dentro do campo acadêmico, por óbvio, você vai gerar acadêmicos ruins. É a mesma outra área. Se você não tem uma aptidão para a medicina, você será um médico ruim. Isso é o óbvio, isso é evidente. Além disso, essas cotas, elas fomentam dentro da área de humanas, então dentro de ciências sociais, que é antropologia, filosofia, história, ciência política, você fomenta nessas áreas uma pseudociência. Se você pegar as teses, as monografias do que escrevem a respeito de cota racial, você vai ver ali um claro proselitismo político ao PT. Aquilo dali não é ciência. Aquilo dali parte de bases completamente equivocadas, completamente erradas, e dentro daquilo dali eles querem construir uma ciência que na verdade não é ciência, é uma pseudociência. Um bom exemplo disso é a tese social do atual ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, sobre racismo estrutural. Aquilo dali tem erros crassos dentro de uma metodologia científica e, no final das contas, é só uma teoria marxista com a categoria racial inclusa. Não é ciência de fato, uma vez que o marxismo já foi refutado há muito tempo. Então veja, a cota racial, ela gera dentro do ambiente científico uma pseudociência. Sobre as cotas raciais, eu acho que vale trazer o básico, assim, porque as pessoas às vezes esquecem do que é óbvio, do que é essencial e não entendem a discussão de uma forma mais objetiva. Cota racial significa
dividir as pessoas pela cor da pele. Significa colocar, de forma mais prática, significa colocar um tribunal racial que vai julgar se a pessoa é negra o suficiente ou não. O que é racismo? Vamos definir de uma forma grosseira? Racismo é você dividir as pessoas pela cor da pele. Ou seja, a cota racial, que é proposta como uma ferramenta de combate ao racismo, ela é uma ferramenta racista. Por quê? Porque ela está fazendo exatamente aquilo que ela diz combater. Está dividindo as pessoas pela cor da pele. E não tem como você falar que quer combater o racismo praticando racismo. É autocontraditório. É um incentivo cada vez mais à divisão. É um incentivo para que pessoas se sintam, algumas pessoas se sintam superiores, outras pessoas se sintam inferiores. Já que você diz que tem um problema de racismo, e tem mesmo, existe racismo, você está piorando e agravando esse problema, você está jogando querosene no fogo. Então, nós precisamos entender que existem ferramentas muito mais legítimas, muito mais inclusivas e muito menos divisivas, como, por exemplo, as cotas raciais. E daí as pessoas podem dizer, mas o negro ele tem uma dificuldade a mais pela cor da pele, a questão não é só a pobreza. Então vamos criar uma cota para crianças, por exemplo, que foram abusadas quando eram crianças. Porque o negro, muitas vezes, ele sofreu racismo, mas ele não teve problema de abuso. Vamos criar uma cota específica, então, para crianças que passaram fome. Porque muitas crianças, e o Holiday usa muito esse exemplo, ele diz, eu era negro, sofri racismo, etc., mas eu nunca passei fome. Eu tinha amigos brancos na escola que passavam fome. O que atrapalha mais o desempenho escolar? E você tem inversões, e uma preocupação demasiada com o ensino superior, enquanto o ensino básico está jogado às traças. Enquanto você gasta 4 vezes mais com o ensino superior para garantir cota e para garantir faculdade de filhinho de papai, que 90% é filhinho de papai que estudou em escola particular, enquanto o pobre está pagando a faculdade dessas pessoas, o ensino básico do pobre é uma porcaria. Não sabe ler, não sabe escrever. Não ensina as coisas mais fundamentais. Ensina, sim, ideologia. Ensina, sim, que não existem divisões de sexo. É tudo gênero, e gênero pode ser fluido, você pode ser o que bem entender. Agora, ler e escrever, desenvolver uma capacidade que vai gerar emprego, esquece. Quem acaba entrando em faculdade pública no Brasil é quem teve um ensino básico de qualidade. E quem teve ensino básico de qualidade é quem estudou em escolas particulares. Ou seja, o pobre está sendo obrigado a pagar, porque ele não escolhe pagar imposto, e ele acaba pagando mais imposto, porque quando o pobre recebe seu salário, a maior parte do que ele usa é com consumo. O imposto no Brasil está altamente concentrado no consumo, ou seja, o pobre está pagando mais imposto, proporcionalmente. Então, o pobre está pagando mais imposto. Para quê? Para que quem teve condição financeira, para que quem já tem recursos financeiros, estude um ensino de qualidade. Isso é justo? Isso só é justo em algum aspecto? Quer dizer que o jovem negro que vem de uma família rica, ele tem mais direito do que o branco pobre que não teve acesso à condição financeira e à educação de qualidade? Então, é um sistema completamente injusto, é um sistema disfuncional que pode iludir uma ou outra pessoa no curto prazo, mas no longo prazo é extremamente nocivo. É extremamente nocivo. E vai falar de cobrar de quem tem condição em faculdade pública. Vira um auê, movimento estudantil, sindicato de professores descendo a boca, falando que é um absurdo, que querem privatizar a faculdade pública. Por quê? Porque eles querem a manutenção dos privilégios. Eles querem que o pobre continue financiando a faculdade dos mais ricos. É o Robin Hood ao contrário, você toma do pobre para dar para os ricos. E ninguém fala nada, ninguém tem coragem de falar. Esse tipo de medida, faculdade pública para quem tem condição, cota racial, tem que ser chamado pelo nome que realmente define. Isso se chama privilégio. Não é direito, é privilégio. Direito é aquilo que você tem e que o Estado não pode tomar de você, e que ninguém pode tomar de você. E por isso o Estado protege. Isso é direito. Direito é a minha vida. Ninguém pode tomar minha vida. E por isso ela é protegida, inclusive, pelo Estado. Perfeito. Direito é a minha propriedade, aquilo que eu tenho, que eu trabalhei para ter. E ninguém pode tomar de mim, por isso o Estado protege. Direito é a minha liberdade de expressão.
que é aquilo que eu tenho a possibilidade de expressar minhas ideias. O Estado deve proteger a minha liberdade de expressão. Agora, universidade pública de graça, isso é privilégio. Perfeito. Cota por conta da cor da pele, isso é privilégio. Isso divide a sociedade, cria um sistema educacional altamente disfuncional e que prejudica principalmente os mais pobres. Perfeito. Lembrando sempre que não existe público, né, gente? O almoço, presta atenção nisso, o almoço nunca, jamais, em hipótese alguma, ele é de graça. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.